Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 3 de dezembro, o Ibovespa ele fechou praticamente de lado ontem com 0,3% de queda, após o dólar ele renovar seu recorde histórico de fechamento, encerrando em alta de 1,6% a 6,6. Impulsionado pela notícia que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou taxar em 100% o grupo de países emergentes, né, o BRICS, caso os países tentem substituir o dólar em suas transações comerciais. O principal destaque positivo do pregão foi a SLC, subindo mais de 3%, após elevação de recomendação por um banco de investimentos de neutro para compra. Já a Azul, ela foi o principal destaque negativo, pressionada pela valorização do dólar. E nesta terça-feira teremos aqui no Brasil o PIB do terceiro trimestre, enquanto nos Estados Unidos será divulgado o relatório JOLTS de outubro. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com fechamento na parte curta e abertura nos vértices intermediários e longos da curva. No Brasil, o Boletim Focus apontou um aumento nas estimativas do consenso para câmbio, IPCA e Selic no ano de 2025, refletindo a incerteza fiscal e a desancoragem das expectativas inflacionárias. E nos Estados Unidos, as moedas se depreciaram frente ao dólar, em razão do pronunciamento do Donald Trump, e por lá os rendimentos das Treasuries de 2 anos terminaram o dia em 4,17% e os de 10 anos em 4,19%. Falando sobre os mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem sem direção definida, em semana carregada de dados de atividade econômica, com destaque para o payroll. Ontem um membro, né, votante do Comitê de Política Monetária do Fed adotou uma postura mais dovish, né, em pronunciamento, alegando que vê a taxa atual ainda a alguma distância da taxa neutra. Na Europa, as bolsas elas operam em alta e as bolsas chinesas fecharam positivas após o Banco Central reforçar continuidade de estímulos para o próximo ano. O risco de novas tarifas sob Trump ainda é grande e o governo Biden anunciou ampliação de restrições de exportações de chips. Com isso, o governo chinês já fala em limitar a exportação de alguns minerais. Falando sobre economia, nos Estados Unidos, o dólar teve sua maior alta desde a vitória eleitoral do Donald Trump, impulsionado por suas ameaças de tarifas contra os países do BRICS e pela crise política na França. A moeda norte-americana também foi fortalecida por dados do ISM, do setor manufatureiro dos Estados Unidos, e pelas falas do Christopher Waller, né, o diretor influente do Fed, que afirmou apoio a um corte de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros em dezembro. No Brasil, o Gabriel Galípolo, o futuro presidente do Banco Central, reforçou que o papel da autoridade é reancorar as expectativas e que a instituição tem os instrumentos necessários para cumprir a meta de 3%. Galípolo evitou dar uma orientação futura sobre as próximas decisões de política monetária. Segundo os jornais, o governo encaminhou a proposta de emenda à Constituição, né, a PEC, sobre o pacote fiscal. Nos dados, o Boletim Focus, falando sobre o Boletim Focus, ele trouxe uma piora adicional do IPCA esperado para 2024, 2025 e 2026. E com relação à Selic, o consenso de mercado para 2025 foi revisado de 12,25% para 12,63%, e o de 2026 de 10% para 10,5%. E na agenda, o protagonista será o PIB do terceiro trimestre aqui no Brasil. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.